Olá, vamos aqui para mais um vídeo falando sobre recuperação de empresas. É isso mesmo, esse canal a gente cuida de trazer para você, empresário, empresária, empreendedores desse Brasil, algumas dicas, informações importantes sobre gestão de empresas. Algumas para recuperar, outras para iniciar o negócio, mas de qualquer maneira esse canal trata exatamente disso. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre lucro. São 3 vídeos que nós destacamos aí para trazer esse assunto que é da maior relevância para o empreendedor. Ninguém empreende para não ter lucro. Então, aqui a gente está esclarecendo o que é lucro, o conceito de lucro, os tipos de lucro. No primeiro vídeo, a gente conceituou o lucro, e hoje nós vamos dar os tipos de lucro, tá bom? Antes, porém, não esquece, vai dando um like, compartilha aí se você tiver amigos, empreendedores, empresários, empresárias, e ajuda a divulgar o canal, E faça um comentário. Então vamos lá, vamos falar sobre tipos de lucro. Pronto para em condições de? Então, vamos conferir os tipos de lucros que aparecem na demonstração de resultado. Demonstração de resultado é um relatório contábil. Eu já dediquei um vídeo especificamente falando sobre esse assunto, Só olhar e pesquisar no canal que você vai localizar. E a demonstração de resultado é realmente o relatório que traz mais verdadeiramente, desde que constituído de forma técnica, contábil, traz para você, empresário, empresária, a performance da sua empresa. E lá nós encontramos alguns tipos de lucro. Então nós vamos falar. O primeiro deles é o lucro bruto. O lucro bruto é toda a receita operacional da empresa, ou seja, o faturamento com a venda de produtos ou prestação de serviços, Menos o quê? Menos os custos de produção ou aquisição. Produção, quando você produz, é uma fábrica, então você tem todo um custo de produção que deve ser deduzido aí do faturamento e apurado aí o lucro bruto da empresa. Ora, se não é produção, você adquiriu os produtos, comprou e vendeu, você tem que tirar exatamente o custo da aquisição, envolvendo tudo lá, fretes, a mão de obra dedicada a essa operação. E aí você vai ter o seu lucro bruto, ou seja, o quão efetiva é a sua operação ou a sua precificação. Nós vamos chegar nisso. Como calcular o lucro bruto, Ora, é o que eu estava falando aqui. Você vai calcular o lucro bruto necessariamente subtraindo esse custo da produção ou do serviço. Vale ressaltar que o lucro bruto não leva em conta as despesas operacionais, as despesas fixas, como aluguel, salário dos funcionários administrativos, despesas de marketing, por exemplo. Então, a gente ressalta aqui que as despesas fixas não entram aí, Agora a gente passa a analisar o lucro operacional. O que é o lucro operacional? O lucro operacional é o resultado financeiro obtido após a dedução das despesas operacionais da receita bruta. Então, você parte lá do lucro bruto, Mas eu já dou a fórmula. O que representa esse lucro operacional? Representa a margem de ganho que a empresa obteve com as suas atividades principais, que são aquelas diretamente relacionadas ao seu objeto social. Então, o que você vende, o que você produz, você precisa apurar por aí. Então, como que você calcula isso, O lucro operacional é igual ao bruto, Lucro bruto menos despesas operacionais. Por exemplo, algumas despesas operacionais são salários, encargos trabalhistas, aluguel, conta de energia elétrica, água, telefone, materiais de escritório, despesas de viagem, publicidade e marketing, por exemplo. Essas são algumas das despesas operacionais que você deve considerar. Você viu que ela não entrou lá para a apuração do lucro bruto. Aqui nós estamos apurando o lucro operacional. Partimos agora para o lucro antes do imposto de renda, É mais conhecido como LAIR. O LAIR é o resultado financeiro obtido pela empresa após a dedução das despesas não operacionais e antes da incidência de impostos. Ele evidencia o lucro
obtido pela empresa a partir de suas atividades operacionais e não operacionais, mas ainda não considera os efeitos fiscais. Então, o LAIR é um indicador importante para avaliar a eficiência operacional da empresa, pois considera todas as suas atividades, incluindo aquelas que não estão diretamente relacionadas ao objeto principal, ao core business da empresa, né? Como receitas financeiras, de investimentos, por exemplo. Digamos que você, naquele mês, você vendeu um ativo fixo. A venda de um ativo fixo não é exatamente uma receita operacional, é uma receita não operacional. Então, você teve lá um ganho de receita financeira em alguma aplicação que você fez. Também não é uma receita operacional. Isso só para esclarecer. O LAIR é utilizado para calcular a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, depois de tudo que você apurou, né, esse lucro que nós denominamos como LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, obviamente traz aí um resultado importante. E agora vamos ao último, que é o lucro líquido. Esse é o que mais interessa para todos, né? Aparecendo por último na demonstração do resultado do exercício, que é efetivamente o lucro final da empresa. Depois de todos os gastos, todos os pagamentos, todos os tributos, você obtém o lucro líquido. Assim, para calcular, é necessário descontar despesas operacionais. Esse é o valor que vai ser repassado como remuneração para os proprietários, acionistas da empresa, ou reaplicado no próprio negócio. Então, o lucro líquido é, na verdade, o termo correto para que muitos empresários se referem como lucro da empresa. Simplesmente ele fala, não, meu lucro é X reais, foi X reais esse mês, o percentual é tantos por cento. Ali é que você busca o percentual de lucratividade, né? E em outra ocasião a gente vai te dar uma noção de como calcular esses percentuais. Mas olha, é importante aí, o lucro líquido é obtido a partir do resultado, né, do faturamento. Você pega lá, acha o lucro bruto, depois você acha o lucro operacional, depois você acha o LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, e finalmente o lucro líquido, tá bom? Trazer para vocês, né, sobre lucro, os tipos de lucro que você encontra onde? Na demonstração do resultado do exercício. É lá que você encontra a performance e analisa a performance da sua empresa. Isso é muito importante, porque se esse resultado não for positivo, não é lucro. E aí a atenção tem que ser muito redobrada e analisada toda a operação da empresa, tá bom? Não esquece de dar um like se gostou.